que é o ano Rosh Hashanah, tem uma importância. O toque do shofar também tem um simbolismo muito forte. Como eu falei, vou estar dando uma pincelada. Nós falamos ontem à noite, e vamos estar dando mais uma pincelada nessa manhã sobre isso. Como todas as festas judaicas, bíblicas judaicas, porque às vezes as pessoas elas acham que porque apenas o judeu, celebra, a igreja aqui no Brasil não precisa celebrar. E quero dizer que não somos obrigados, nós não somos obrigados a celebrar, como ninguém é obrigado a nada, né, irmãos? Mas nós entendemos que em vez de nós celebrarmos uma cultura tão contaminada que é a cultura brasileira, cultura no sentido festivo, o que que tem no Brasil, que chama a atenção de muita gente? São coisas que Deus abomina, pelo contrário, que é o exemplo do carnaval. É uma festa conhecida mundialmente. Mas o que é que essa festa traz de proveito para o país, no sentido espiritual? Não traz nenhum. O único benefício dessa festa é só o financeiro, que as pessoas pensam no financeiro. Esse ano mesmo, a pandemia já estava começando, o vírus já estava, acho que já tinha 1 ou 2 casos aqui no Brasil, e foi-se declarado que não era bom ter o carnaval, mas mesmo assim não levaram a sério e fizeram. Poucos estados do Brasil que não celebrou o carnaval, mas a maioria celebrou o carnaval. Então não levaram a sério, tá? Por quê? Porque é uma questão financeira, pensa no dinheiro. Então qual é o benefício que algumas coisas da cultura brasileira traz para a igreja? Nenhuma, não traz benefício nenhum, pelo contrário, traz prejuízo para a vida espiritual das pessoas, tá? Então quando nós celebramos as festas, celebramos a Páscoa, que é a primeira festa do ano, depois celebramos Pentecostes, depois celebramos as demais, tem outras que a gente nem celebra, como o dia de Jerusalém, mas quando nós observamos em Levíticos 23, que fala das festas, nós observamos que são festas maravilhosas. Por quê? Porque diz respeito à nossa vida hoje. Você celebra Páscoa, você lembra do que o povo de Israel viveu no Egito, não é isso? Celebraram a Páscoa no Egito. Por isso que Páscoa significa libertação. Páscoa não tem nada a ver com morte de Jesus, tá? Celebração da Páscoa quer dizer libertação. Libertação do povo, tá? Depois nós temos Pentecostes, que é uma festa maravilhosa, que é lá no mês de junho ou julho, que é a festa que diz respeito à descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então o Espírito Santo veio para ficar, e aí nós tiramos esse dia para celebrarmos o Espírito Santo, o dia de adoração ao Espírito Santo. Aí vem, eu estou falando das maiores festas, aí vem o Ano Novo Judaico, que é sempre antes de Tabernáculos, que tem um significado também. Você não vê, o único momento que se fala sobre o Ano Novo Judaico é lá em Levíticos 23, 24, Levíticos 23, 24, quando ele faz a Santa Convocação. É para o Ano Novo Judaico. A gente pensa que é para a festa dos tabernáculos ou outras festas ali, mas não é. É para o Ano Novo Judaico. Precisa todo mundo estar atento, estar ligado. E aí depois vem Tabernáculos, que é a festa, a maior festa, que diz respeito ao arrebatamento da igreja, tá? Então não são festas isoladas, sem um significado, sem direção. Não são. São festas proféticas.
São festas que nós, a igreja, devemos celebrar e celebramos todos os anos. Esse ano é o 19º ano? 19º, é? O 19º foi ano passado? 20º, né? Esse ano é o 20º. Então, há 20 anos que nós celebramos essas festas. E temos, cada ano, experiências tremendas com Deus. Tá? Então, tabernáculos aponta para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Messias, de Yeshua HaMashiach. E o final de ano, que é a festa das luzes, festa da rededicação do templo. É um momento da igreja fazer também uma autoanálise e se dedicar, se consagrar a Deus. Então, por isso que nós celebramos, por isso que a igreja celebra, porque tem um resultado positivo, bíblico, tá? E eu quero te incentivar hoje, motivar a fazer os teus projetos. Assim como talvez você faz todos os anos, eu não faço todos os anos, mas eu já fiz. No mês de janeiro, né, eu pego eu faço um projeto para o ano que vem. Eu costumo fazer isso. Mas eu quero te convocar a fazer hoje. Porque o ano que se inicia amanhã é um ano profético. É um ano diferente. É algo diferente que Deus vai fazer na tua vida. Tem se falado, irmãos, que esse ano será um ano diferente de todos os anos. Quer dizer, o ano que se inicia amanhã. Será um ano diferente de todos os anos que já vivemos. Porque em Israel está acontecendo algumas coisas. Eu creio que vocês estão, quem não tem acompanhado as reportagens, acompanhe. Mas está acontecendo algumas coisas que está apontando para a volta do Messias. Tá? Então, a igreja precisa estar ligada, porque nós vamos estar de olho no que está acontecendo lá. A gente fica de olho em Israel e fica de olho na Bíblia. Tá? É segundo o que acontece lá. Então, Israel essa semana fez aliança com vários países. Profético, irmãos, é questão que está na Bíblia. Já está se preparando para construir o templo. Para quê, irmãos? Para que volte ao que era antes. Isso tudo apontando para a volta do Messias. Então, os utensílios do templo, a arca, a pia, os utensílios que eram usados no templo daquela época, no tabernáculo, eles já estão todos prontos. A roupa do sacerdote já está pronta. E eles vão construir novamente o templo. Só que a Bíblia fala sobre isso. O que vai acontecer depois que eles construírem o templo. Tá? Então, esteja ligado nessa união de Israel com outros povos. É Israel se fortalecendo. E como eu citei ontem, eu não vou falar sobre o anticristo, tá? Não vou falar porque não é necessário, que é um sinal também para a igreja ficar atento. Mas ele está em silêncio e eu creio que não demore muito ele se manifestar também e toda a igreja saber quem é o anticristo. Ok, irmãos? Então, aponta para Ano Novo Judaico também aponta para a vinda do Messias. Também aponta para um alerta da igreja. Alguns estudiosos que estudam mais do que eu, claro, mais do que você, eles têm falado que a igreja está vivendo a última igreja do Apocalipse. Qual é a última igreja do Apocalipse? Irmãos? Vamos lá ver? Livro de Apocalipse. Vamos ver aqui qual é a última igreja. Capítulo 3, versículo 14, irmãos. Eu creio, tá? Eu também creio que nós estamos vivendo essa última igreja. É a igreja de Laodiceia.
Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela parece muito com a igreja dos dias de hoje. Misericórdia, né, irmãos? Mas infelizmente é. Tá? Aqui nós vemos a sexta igreja, não é isso mesmo? A sétima. É a sexta. É a sexta. A primeira é Éfeso, capítulo 2. A segunda é Esmirna, no capítulo 2, a partir do versículo 8. A terceira é Tiatira, capítulo 2, versículo 12. A quarta, capítulo 3, Sardes. A quinta, Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Né? A quinta. E a sexta, Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Certo? Não? Hein? Eu pulei quem aí então? É isso mesmo. Mas vamos lá, depois a gente vê isso, tá? Mas capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Quem dera que fosse quente. Versículo 16. Assim, porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque diz: sou rico e estou abastardo, ou seja, tenho tudo, né? E não preciso de nada, e nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, roupas brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, para que vejas. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, sê diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui, nós vemos, irmãos, um modelo da igreja desse tempo, da igreja atual. Nós temos vivido um tempo de frieza terrível, como nunca vivemos na história. Vocês aqui que servem a Deus há muitos anos, eu não sei se vocês já viveram um tempo semelhante a esse, mas eu particularmente, nunca vivi um tempo tão seco de espírito como esse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque eu entendo que nós estamos andando para o fim, nós estamos caminhando para o fim. Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós precisamos despertar e estarmos atentos, irmãos. Vamos estar atentos aos sinais. A palavra do Senhor nos diz que quando a videira está florescendo, é porque ela vai botar frutos, né? Isso é o sinal.
preparou o tempo, as nuvens carregadas, fechou. Você diz o quê? Vai chover, né? Vai chover, porque é o sinal. Então, o tempo que nós estamos vivendo, se nós, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, porque aqui nos mostra, ele começa a falar sobre isso, desde o capítulo 24, ele começa a falar sobre o final dos tempos, né? E ele fala da profecia para Israel, do versículo 15 até o versículo 21, são coisas que já aconteceram, irmãos, tá? São coisas que já aconteceram. No capítulo 15, tá? Para você poder separar, porque tem pessoas que leem o capítulo 24 de 2 Mateus e eles não separam aquilo que já aconteceu e aquilo que vai acontecer. Eu vou ler para você aqui o que já aconteceu, tá? Obrigado, tá? Obrigado. Então a igreja que eu não citei foi Pérgamo, né? Foi Pérgamo. Então tá certo, Jefferson. Você tá certo, é 7. Quem não sabe que é 7, né, irmãos? Só na minha cabeça que estava 6, né? Pérgamo, Apocalipse 2:12. Mas vamos lá. Então é 7, tá? Não é 6, eu falei 6. Mas tudo bem, né? A gente lê e algumas coisas passam despercebidas. Então, algo que aconteceu em Israel. Versículo 15. Portanto, quando ouvires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Aí ele fala, quem lê entenda. Isso aqui não é algo para se entender. Leu ou entendeu. Isso aqui é uma revelação, tem que ter uma revelação. Segundo alguns estudiosos, que, repetindo, estudaram mais do que eu e que você, eles dizem que isso aqui fala da destruição do templo. O que foi que aconteceu naquela destruição do templo? Dos Macabeus, vocês lembram que nós falamos sobre eles todos os anos? Eles sacrificaram o quê? Irmãos, vocês lembram? Eles sacrificaram um porco, um animal imundo, no altar. Para quê? Por quê? Porque o porco é um animal imundo para o judeu. O judeu não come carne de porco, né? E aí eles de propósito invadiram Jerusalém, destruíram o templo e sacrificaram um animal imundo no templo. Mas aí Israel venceu a batalha. E é por isso que nós acendemos a Hanuquia, tá? Que nós colocamos aqui. Vocês estão vendo a menorá, que é 7 braços, né? Mas nós acendemos na festa de Hanukkah a Hanuquia, que são 9. Por quê? Por causa dos 8 dias de batalha. E da questão do óleo que foi encontrado. Vocês lembram que a gente fala todo ano? Aquele óleo que durou 8 dias. Tá? Então, por que a festa? Para purificar o templo. Só que o templo somos nós. Então, em Hanukkah, nós precisamos nos purificar. Purificar o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O templo que foi contaminado com o mundo, com o pecado. Ok? Vocês entenderam aí? Então, esse versículo aqui, portanto, versículo 15, leia para você ver. Portanto, quando verdes que a abominação da desolação, da destruição, né, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Aí ele botou entre aspas, quem lê, entenda. Entendeu o que, irmãos? Ou você conhece a história, tá? Ou você conhece a história local do povo, que você não vê aqui na Bíblia, você só vai encontrar nos livros apócrifos, naqueles 7 livros que tem,
que tem na Bíblia, que a igreja ou que os católicos usam, né? Ali tem uns 7 livros a mais. Ali tem a história, tá? Ali tem essa história. Por quê? Porque é uma história real. Ah, pastor, mas por que aqueles livros não estão na nossa Bíblia? Porque aqueles livros foram escritos em uma época que Deus não estava falando com o homem. Lembram? Período interbíblico era um tempo que Deus não estava falando com o homem. Então aqueles livros, eles foram escritos e ficaram como livros históricos, tá? Eles não são contados como os livros inspirados. Não são inspirados porque Deus não falava com o homem quando eles foram escritos. Entenderam? Entenderam, né? Aí o versículo 16 diz, então, já muda totalmente aqui, ó. Então os que estiverdes na Judéia, fuja para onde? Onde é que fica a Judéia, irmãos? A Judéia é uma região, é uma cidade lá do estado de Israel, tá? Aí ele diz, olha pessoal, fiquem ligados, porque quando o negócio pegar aqui, vocês fujam para os montes, para se esconderem. Hoje em dia, quem foge, né, irmãos? Vai fugir para onde, irmãos? Foge para onde? Versículo 17, quem estiver sobre o telhado de casa ou da casa, não desça para tirar coisa alguma dela. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiveres grávidas e das que amamentam naquele dia. Que dia? Entenderam? Isso está falando da perseguição. Isso está falando de dias ruins que os judeus viveram, de perseguição. Jerusalém, irmãos, meu microfone está baixando. Isso está falando de dias ruins. Lá em Israel, Jerusalém ela já foi destruída várias e várias vezes. Então esses alertas aqui, era para eles, estava falando deles, do que eles viveram, do que eles estavam vivendo, ou do que eles iam viver. Aí o versículo 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Agora o versículo 22, aí já é uma palavra profética para o tempo de hoje. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Isso aqui já mostra o nosso tempo, os dias de hoje. Então, se alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali, não acredite. Então, isso aqui está falando dos nossos dias hoje, irmãos. Aqui está falando da volta do Senhor. Ok? Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tá? Então, isso é os nossos dias. O que tem aparecido aí, né, irmão? Surgiram de falsos profetas, de falsas declarações, de falsas profecias, de pessoas até dizendo que é o Cristo. Tem um bem conhecido aí, né? Tem um bem conhecido aqui no Brasil, que ele se declara o Cristo Salvador. Então, a gente precisa estar ligado nisso, no que a palavra de Deus diz. Aí o versículo, irmãos, 29, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Olha, algumas coisas têm acontecido no mundo. O Brasil é uma maravilha, amém? Algumas coisas têm acontecido que têm deixado as pessoas assustadas. No Brasil acontece muito pouco.
tá? Mas algumas coisas já estão acontecendo aqui no Brasil, que é o exemplo desse terremoto aí. Esse final de semana mesmo teve aqui no Nordeste, né? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Não é o arrebatamento isso aqui, tá? Isso aqui não é o arrebatamento. Isso aqui já é um tempo, já é o tempo que Jesus virá, tá? Em que ele vai pisar no muro, no monte. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Aqui ele vai vir para julgar, tá? Então, leia o capítulo 24 com cuidado, que ele fala do antes e o depois. Antes, durante e depois. O que passou, o presente e o futuro. E o capítulo 25, irmãos, o capítulo, ainda no 45, ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar assim, servindo. Lembra que eu falei da igreja de Laodiceia? É a igreja fria, irmãos. É a igreja fria, não é a igreja fria. É a igreja o quê? Morna. Nem é fria, nem é quente, né? É a igreja morna. Nós temos visto isso. As pessoas, elas desanimam na fé muito fácil. Eu quero te dizer que a tua fé, ela precisa estar firmada em Cristo, em Deus. A tua fé, ela não pode estar firmada em nada. Tem pessoas que se desviam do Senhor porque terminam um relacionamento, um namoro. Aí elas se decepcionam com Deus e terminam, e abandonam Deus. O casamento lá por opção deles não deu certo, abandona Deus. Porque perdeu o emprego, ficou desempregado, abandona Deus. Porque encontrou um bom emprego, abandona Deus. Entendeu? Por questões tão banais. Meus queridos, eu costumo dizer que você pode não estar bem em muitas áreas da sua vida, em muitas áreas, mas fica bem com Deus. Fica bem com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, você vai vencer todas as lutas que precisar você lutar. Mas se você não estiver bem com Deus, você não vai ganhar todas as lutas. Não vai mesmo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E quando alguém tem conhecimento de Deus e abandona, ele vai viver inteiramente na carne. Se alguém era guiado pelo Espírito e ele deixa de viver pelo Espírito, ele vai viver pela sua mera visão e entendimento e vontade, ou seja, carne. Então a nossa luta, as armaduras, elas são espirituais, mas para alguém que vive no Espírito. As armaduras espirituais não são para pessoas que vivem na carne. Não dá certo, irmãos. Que está lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que vai citando as armaduras do Espírito. Ok, irmãos? Então, o capítulo 25, ainda lendo, tá? 24, 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda. É isso que as pessoas têm falado. Eu ouço falar que Jesus virá desde quando eu era criança. E elas abandonam a Deus para viver da forma que elas acham que deve
versículo 49. E passar a espancar os conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo em um dia em que não o espera, e numa hora que não sabe, e o castigará e lhe dará a sua parte, né? Com os hipócritas, né? E ali haverá choro e ranger de dentes. Então vocês perceberam que foi um capítulo todo falando praticamente sobre o tempo do fim. E aí no capítulo 25, ele fala da parábola das virgens, das 10, daquelas 10 virgens. Isso para deixar que é o maior exemplo, igreja, é o maior exemplo, é um dos maior não, né? Não vou dizer maior. É um grande exemplo para a igreja ficar atenta, para a igreja ficar alerta nesse tempo. Essa parábola dessas virgens. Porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vocês estão ligados aí, estão acompanhando comigo, né? Para que alguém quer lamparina sem azeite? Para que alguém quer uma lamparina sem azeite? Por que uma lamparina sem azeite? Meus queridos, infelizmente, essas lamparinas simbolizam pessoas. Lamparina significa pessoas. Candeeiro significa pessoas. A palavra do Senhor nos diz que não se pode esconder uma cidade iluminada à noite, em si, uma cidade que fica no alto. Nós temos um monte aqui, vocês aqui que já tiveram o privilégio, vou dizer privilégio, de estar em um monte, que é o exemplo do monte aqui de Conceição da Feira, e você vê várias cidades, não é isso? Mas se tiver uma cidade em cima daquele monte, não tem como esconder aquela luz, tá? Não tem como. Não tem como você esconder. A luz ela vai clarear, só se faltar energia. Todo mundo que passar vai ver. Você viaja à noite e você vê a cidade de longe, porque ela fica no alto. Assim é você. Ou você é a luz que tem azeite e brilha no escuro. No escuro não, é na quê? Nas trevas. É nas trevas mesmo. Ou você não tem azeite e é simplesmente uma luz que está no escuro também. Misericórdia. Você entendeu? O querosene, sei lá. Queroseno, né? É o azeite que o crente precisa. Sabe, irmãos? É aquele óleo que despedaça o jugo, que a Bíblia fala lá, o profeta Isaías. A gordura, algumas versões falam gordura, né? A unção que despedaça o jugo. É claro que nós temos falado sobre a diferença de unção e presença de Deus. Presença de Deus é constante, unção não. Mas o óleo, irmãos, simboliza o quê? O que o óleo simboliza? Simboliza o Espírito Santo. Por que não pode faltar óleo em você? Por que não pode faltar óleo na lamparina? Porque senão não tem luz. Senão não vai ser luz. Senão, se alguém não tem o óleo, ele também não tem o quê? Hein? O Espírito Santo, irmãos. Se alguém é uma lamparina sem o azeite, sem o querosene, é alguém sem o Espírito Santo. Sabe? É alguém que
que vive pela letra. Não tem? A palavra diz que a letra faz o quê? Mata. Mas o Espírito vivifica. Vocês podem falar, tá? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a letra é aquele candeeiro. Tinha um outro nome também lá, era FIFO, né? É isso mesmo? É maior, ele é maior, né? Não sei se vocês não são da roça mesmo, só eu que sou da roça, quer dizer, fui da roça, né? É que conheço esses negócios. Então, o candeeiro era menor, FIFO era maior. E aí, se a lamparina não tem azeite, é alguém sem o Espírito. Se a lamparina tem azeite, vai ter luz. É alguém com azeite. E aí o versículo 3. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, olha como enfatiza aqui, olha. Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas estavam preparadas, elas estavam esperando, elas estavam atentas. Meus queridos, eu não sei como é que a tua mente nesse momento está, mas eu nesse momento a minha mente pode, sabe, voar de tal forma para entender uma situação dessa. Como é que alguém está preparado, esperando o noivo, mas ela está com o espírito de engano. Está repreendido. Ela está com o espírito de engano. Ela pensa que ela está preparada, mas não. Ela não está preparada. Ela está mentindo para ela mesma. Para ela mesma. Você está entendendo? Porque eram 10 pessoas. 5, elas estavam juntas. Elas estavam juntas. 5 estavam com o seu candeeiro, lamparina, candeeiro, fifó, o que seja, com azeite. E elas estavam juntas com mais 5 que estavam com a lamparina, mas que não tinha azeite, mas que precisavam sair no escuro. E elas sabiam que elas só poderiam sair se elas tivessem luz, se elas tivessem o azeite. Mas como é que elas estavam tão tranquilas se elas não tinham azeite na vasilha? Como assim? Que demência diabólica é essa? Irmãos, não se engane que assim são as pessoas, tá? Essa parábola é para alertar a igreja desse tempo. Não se engane, irmãos, não se engane, porque o coração do homem ele é enganoso, tá? Não se engane, faça uma autoanálise. É por isso que hoje em Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, é dia de fazermos uma autoanálise da nossa vida, analisarmos como é que estamos, como é que está o nosso coração. Servimos a Deus em espírito e em verdade? Somos servos mesmos? Somos servos mesmo? Somos luz mesmo? Temos luz? Temos azeite? Tem azeite em nós? Você sabe, irmãos. Não permita que o espírito de engano te enrole, te engane. Não permita. Encare você mesmo, tá? Encare você mesmo, veja quem você é, veja o que tem dentro de você, veja o que tem na tua cabeça. Eu estou falando de pensamentos e desejos. Prova o teu coração, cante, vê se há em mim algum caminho mau,
Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e livra-me. É por isso que nós precisamos ler a palavra, porque o Salmo 139 fala sobre isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem até a música, né? Sabe quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Tem outra música que eu cantei muito aqui na igreja. Tu me sondas. Quem lembra? Tu me sondas, em tudo me conhece, até o meu pensar, Senhor. Sabes tu, eu sei. Desde o ventre eu ainda não era, e já eras tu comigo. Então, é autoanálise. Por isso que a música, é o momento que nós precisamos parar também, entender o que nós estamos cantando. Tem música que ela não louva, falei isso aqui quinta-feira. Tem música que ela não louva a Deus. Tem música que não louva a Deus e que não vale nem a pena cantarmos aqui na igreja, porque ela não louva a Deus. Tem música que é para louvor a Deus, é adoração a Deus. Quando nós cantamos a Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, nós estamos dando glória a Ele. Poderoso Deus, nós estamos adorando a Deus. Mas quando nós queremos confessar, quando nós queremos nos derramar na presença do Senhor, aí nós cantamos um Tu me sondas, tá? Nós cantamos uma outra música que fala de quebrantamento, né? Se está em meio a uma batalha, se está passando pelo fogo, aí você já vai cantar uma música que tem a ver com o que você está passando, né? Se passares pelo fogo não vai se queimar. E aí, tá? Você vai louvar conforme o que você está vivendo. Você vai louvar conforme o que você quer. Se eu quero louvar a Deus, então eu vou cantar música que é para louvar a Deus. Se eu estou em guerra com o reino das trevas, então eu vou cantar uma música que vai derrubar o reino das trevas. Ok, irmãos? Então esteja atento. E essas mulheres, versículo 6. E à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, olha só. Prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dar-nos do nosso azeite, do vosso azeite. As minhas lâmpadas estão apagadas. Oh, me dá um pouquinho de azeite que a minha lâmpada está apagada. Esse é o tempo de fazermos isso. Esse é o tempo de fazermos isso. Nós não podemos esperar Cristo vir para nós nos arrependermos, para nós buscarmos azeite, para nós sermos luz. Esse é o tempo. Os levitas podem. Esse é o tempo, essa é a hora, igreja. Essa é a hora. Então prepara-te. Você que vai vir à noite, amém. Você que não vai vir à noite, prepara-te, porque não é brincadeira. Não brinque como aquelas mulheres. Não brinque como aquelas mulheres brincaram, tá? Não brinque. Não brinque. O tempo é sério. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Meu Deus, com essa pandemia que ainda estamos vivendo, o que é de pessoas, irmãos, que perderam a fé só porque deixaram de congregar? O que é de pessoas que esfriaram na fé? O que é de pessoas que mergulharam de cabeça no pecado? Esse mês, porque a virada de ano judaica, né?
o Rosh Hashanah cai no mês de setembro ou cai no mês de outubro, porque é o calendário lunar, é conforme a lua, o sol. E é um mês de Dan. Nós estamos no mês de Dan. E Dan significa julgar. É por isso que o Yom Hadin quer dizer dia de julgamento. Hoje é dia de julgamento. Hoje é o dia que o Senhor vai julgar o passado e o teu futuro. O teu passado e o teu futuro. Então é dia de confissão, é dia de arrependimento. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Quero orar pelas pessoas que nos acompanham e nos assistem de suas casas nesse momento. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eis-nos aqui como igreja, Senhor. E eu quero orar, Senhor, pelo Teu povo que nos acompanha agora, por essas pessoas que nos acompanham. Eu quero pedir, Senhor, toma cada uma dessas vidas. Que essa palavra nessa manhã, Senhor, fique como um alerta em cada coração. No coração da Tua igreja, no coração do Teu povo, Senhor. Ó Santo Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tem misericórdia das nossas vidas. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós não somos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Por isso, livra-nos do mal, como Tu falaste, Senhor, na Tua oração, que era para que o Pai nos livrasse, não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Eu quero pedir, Senhor, que os decretos malignos desse ano sejam neutralizados, sejam apagados. Ó Deus, o pecado, Senhor, não tem domínio sobre nós, assim diz a Tua palavra, pois o Senhor morreu e levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. Ó Deus querido, Deus amado, eu Te peço, limpa-nos de toda iniquidade, limpa-nos de todo pecado, limpa a igreja, limpa o Teu povo de toda iniquidade, de todo pecado cometido nesse ano. Ó Deus querido, Deus amado, que seja neutralizado, que o Teu sangue seja passado sobre nós, e esse ano que passou, meu Deus, ó Deus, não nos prenda, que a nossa vida esteja livre, para de hoje em diante, um novo tempo, um novo momento. Ó Deus, nesse ano profético de Rosh Hashanah, nós tomamos posse e declaramos a nossa vitória nesse ano, Senhor, que se inicia hoje. Ó Pai Santo, Pai querido, nós confiamos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Faz o melhor acontecer. Meu Deus, confiamos em Ti. Yeshua HaMashiach, muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos nas Tuas mãos. Nós somos a Tua noiva, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. E que nunca, jamais falte azeite em nós. Que jamais falte azeite em nós. Que a Tua luz brilhe no Teu povo. Que a Tua luz brilhe em nós. Ó Deus querido, Deus amado, a Tua palavra diz que nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. E nós assumimos a postura de luz do mundo e sal da terra. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém.